Se você está cansado de ir para a academia todos os dias e não ter o resultado que gostaria, não pule esse vídeo, pois o que vou trazer hoje vai ajudar a expandir seus resultados em dias. Vivemos em uma era de excesso de informação e escassez de resultados. Milhares de entusiastas do fitness frequentam academias diariamente, dedicando horas a fios de suor, disciplina e investimento financeiro em suplementos caros, apenas para se olharem no espelho meses depois e perceberem que a composição corporal permanece estagnada. Este fenômeno, conhecido como o platô da hipertrofia, não é apenas uma frustração estética. É um sinal biológico de que algo no sistema está profundamente desalinhado. A ciência moderna e a sabedoria nutricional ancestral convergem para uma verdade desconfortável. O crescimento muscular não é apenas uma questão de puxar ferro, mas sim o resultado de uma orquestra bioquímica complexa, que exige equilíbrio, nutrição específica e uma compreensão profunda dos ritmos internos do corpo humano. Estatísticas recentes indicam que cerca de 65% dos praticantes de musculação abandonam seus objetivos nos primeiros 6 meses, devido à falta de progresso visível. O erro comum é acreditar que o músculo cresce durante o treino. Na realidade, o treino é o estímulo catabólico. Ele destrói fibras. O crescimento, ou anabolismo, ocorre exclusivamente durante o repouso e é alimentado pela eficiência metabólica. Se o seu corpo está em um estado de inflamação crônica, estresse oxidativo ou desequilíbrio hormonal, nenhum volume de treino será capaz de forçar a hipertrofia. Este vídeo foi elaborado para ser o guia definitivo, explorando as 15 causas fundamentais da estagnação e oferecendo um caminho baseado em alimentos naturais e práticas de vida que respeitam a fisiologia humana em sua totalidade. Agora vamos ver as 15 causas da estagnação muscular. 1. Overtraining e a relação cortisol-testosterona. O excesso de treinamento é a causa número 1 da estagnação em atletas dedicados. O mecanismo biológico envolve o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA. Quando o volume de treino excede a capacidade de recuperação, o corpo entra em um estado de estresse crônico, elevando os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio glicocorticoide altamente catabólico. Sua função é quebrar tecidos, incluindo o muscular, para fornecer energia rápida. Estudos da University of Connecticut demonstram que quando a proporção entre testosterona livre e cortisol cai mais de 30%, o corpo entra em um estado de degradação proteica líquida. O caminho metabólico afetado é a via mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, que é inibida pela presença excessiva de cortisol e pela ativação da proteína quinase ativada por AMPK. Na prática, isso significa que você está cavando um buraco mais fundo do que consegue preencher. Sinais como insônia, irritabilidade e perda de força matinal são indicadores claros de que o sistema nervoso central está sobrecarregado. 2. Privação de sono e supressão do GH. O sono não é apenas descanso, é o período de maior atividade anabólica do ser humano. Durante as fases de sono profundo, NREM, ocorre o pico de liberação do hormônio do crescimento, GH, e da testosterona. A privação de sono, mesmo que parcial, menos de 6 horas por noite, reduz a sensibilidade à insulina e aumenta a miostatina, uma proteína que limita o crescimento muscular. Pesquisas da University of Chicago revelaram que apenas uma semana de sono restrito pode reduzir os níveis de testosterona em homens jovens em até 15%. 3. Qualidade proteica e o limiar de leucina. Não se trata apenas de quantas gramas de proteína, mas da biodisponibilidade e do perfil de aminoácidos. O gatilho para a síntese proteica muscular é o limiar de leucina. Para ativar a via mTOR, é necessário consumir entre 2,5 gramas a 3 gramas de leucina em uma única refeição. Proteínas de baixa qualidade ou mal digeridas não atingem esse pico plasmático, resultando em uma resposta anabólica nula, independentemente do total calórico. Estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition confirmam que a ingestão de proteínas integrais, ricas em aminoácidos essenciais e acompanhadas de cofatores naturais, supera a suplementação isolada em termos de retenção de nitrogênio a longo prazo.
O uso de alimentos naturais garante que enzimas digestivas e minerais acompanhem a proteína, facilitando sua absorção. 4. Adaptação metabólica e déficit calórico oculto. Muitas pessoas acreditam estar comendo o suficiente, mas o corpo é mestre em termogênese adaptativa. Se você mantém as mesmas calorias por muito tempo, o metabolismo basal, TMB, se ajusta para baixo, economizando energia e sacrificando o tecido muscular, que é metabolicamente caro de manter. O caminho metabólico envolve a regulação da tireoide, conversão de T4 em T3. Dados numéricos indicam que o metabolismo pode reduzir sua eficiência em até 20% em resposta a uma dieta monótona. Para crescer, é necessário um superávit calórico real, calculado sobre a taxa metabólica ativa. Sem energia excedente, o corpo prioriza funções vitais, coração, pulmões, cérebro, e ignora a construção de bíceps ou quadríceps. 5. Estresse psicossomático e o sistema nervoso simpático. O estresse mental é indistinguível do estresse físico para o organismo. A ativação constante do sistema nervoso simpático, luta ou fuga, mantém o corpo em um estado de alerta que consome estoques de glicogênio e aumenta a oxidação de aminoácidos. O estresse eleva a adrenalina e noradrenalina, que em excesso promovem a lipólise, mas também a proteólise muscular. Um estudo da Yale University mostrou que indivíduos sob alto estresse psicológico levam o dobro do tempo para recuperar a força muscular após um treino intenso. O equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático é fundamental para que o corpo permita o crescimento. 6. Desidratação e volumização celular. O músculo é composto por cerca de 75% de água. A desidratação intracelular reduz o volume da célula muscular, o que atua como um sinal catabólico. Quando a célula murcha, ela sinaliza para o corpo que está sob ameaça, interrompendo a síntese proteica para conservar recursos. A hidratação adequada envolve não apenas água, mas eletrólitos naturais, potássio, magnésio, sódio. Uma redução de apenas 2% no peso corporal em água pode causar uma queda de 10% na força máxima e uma diminuição significativa na resistência muscular. Beber água apenas quando se tem sede já é um sinal de desidratação tardia. 7. Intensidade de treino e tensão mecânica. Muitos treinam duro, mas não treinam com a tensão mecânica necessária para recrutar unidades motoras de alto limiar, fibras tipo 2B. O crescimento exige sobrecarga progressiva. Se os pesos, as repetições ou o tempo sob tensão não aumentam, o corpo não tem razão biológica para se adaptar e crescer. O mecanismo envolve a mecanotransdução, onde o estresse físico na membrana da célula muscular, sarcolema, é convertido em sinais químicos de crescimento. Sem a intensidade adequada, você está apenas realizando cardio com pesos, o que melhora a resistência, mas não a seção transversal do músculo. 8. Função hepática e acúmulo de toxinas. O fígado é o centro metabólico do corpo. Ele processa hormônios, sintetiza proteínas e desintoxica o sangue. Se o fígado está sobrecarregado com alimentos processados, açúcares refinados ou poluentes ambientais, a produção de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1, é prejudicada. O IGF-1 é o principal mediador dos efeitos do GH no tecido muscular. Um fígado congestionado resulta em maior inflamação sistêmica, medida pela proteína C-reativa, PCR. Níveis elevados de PCR estão diretamente correlacionados com a perda de massa muscular e dificuldade de ganho em adultos saudáveis. 9. Inconsistência e adaptação neural. O corpo leva tempo para consolidar adaptações estruturais. Nos primeiros meses de qualquer rotina, os ganhos são predominantemente neurais. O cérebro aprende a usar os músculos existentes. A hipertrofia real exige meses de estímulo constante. Mudar de treino toda semana ou faltar dias cruciais impede que o corpo saia da fase de adaptação neural para a fase de remodelamento tecidual. A consistência mantém a sinalização da via emitória elevada. Interrupções frequentes causam a queda desses sinais, forçando o corpo a reiniciar o processo de sinalização do zero a cada retorno. 10. Janelas de recuperação e via emitor.
A recuperação não é passiva, existe uma janela de oportunidade contínua após o treino, onde a sensibilidade aos nutrientes está aumentada. Ignorar a nutrição pós-treino ou não fornecer os substratos necessários para a ressíntese de glicogênio e reparo proteico prolonga o estado catabólico induzido pelo exercício. A via mTOR permanece ativa por até 48 horas após um treino intenso, mas sua magnitude depende da disponibilidade de energia e aminoácidos. Se você treina o mesmo músculo antes que essa janela de síntese se complete, você interrompe o processo de supercompensação. 11. Desequilíbrio de micronutrientes, os pilares invisíveis. Muitos focam em macros, proteínas, carboidratos, gorduras, e ignoram os micros. O magnésio é necessário para mais de 300 reações enzimáticas, incluindo a síntese de ATP. Sem magnésio, o músculo não tem energia para contrair ou relaxar. O zinco é fundamental para a divisão celular e produção de testosterona. A vitamina D3 atua mais como um hormônio do que como vitamina, regulando a expressão de genes ligados à força muscular. Deficiências de vitamina B12 e ferro reduzem a capacidade de transporte de oxigênio, hemoglobina, limitando a intensidade do treino e a recuperação oxidativa. Sinais como cãibras, fadiga extrema e unhas quebradiças são alertas de que a base de micronutrientes está falhando. 12. Resistência à insulina e sensibilidade glicêmica. A insulina é o hormônio mais anabólico do corpo, responsável por empurrar glicose e aminoácidos para dentro das células. No entanto, o consumo excessivo de açúcares e o sedentarismo fora da academia podem causar resistência à insulina. Nesse estado, as células musculares ignoram o sinal da insulina, e os nutrientes acabam sendo desviados para as células adiposas, gordura. A resistência à insulina aumenta a inflamação e inibe a translocação do transportador GLUT4 para a membrana celular, bloqueando efetivamente a entrada de combustível para o crescimento. Melhorar a sensibilidade à insulina através de alimentos integrais e especiarias naturais é crucial para que o que você come chegue ao músculo. 13. Qualidade da microbiota intestinal, disbiose. Você não é o que você come, mas o que você absorve. O intestino é o portal de entrada dos nutrientes. Se a microbiota está em desequilíbrio, disbiose, com excesso de bactérias patogênicas, ocorre a inflamação da mucosa intestinal, leaky gut. Isso permite que endotoxinas entrem na corrente sanguínea, desencadeando uma resposta imune que consome energia e aminoácidos que deveriam ir para os músculos. Bactérias benéficas produzem ácidos graxos de cadeia curta, AGCC, como o butirato, que tem efeitos anti-inflamatórios e melhoram o metabolismo muscular. O intestino saudável é a base de um corpo anabólico. 14. Deficiência de nutrientes específicos para a síntese proteica. Além dos aminoácidos básicos, compostos como colina, betaína e taurina desempenham papéis vitais. A colina é precursora da acetilcolina, o neurotransmissor da contração muscular. A betaína, encontrada na beterraba, auxilia na metilação e na hidratação celular. A taurina regula o fluxo de cálcio nas fibras musculares, essencial para a força explosiva. A falta desses nutrientes específicos pode resultar em uma contração muscular ineficiente e uma sinalização de crescimento fraca, mesmo que a ingestão de proteína total pareça adequada no papel. 15. Excesso de estresse oxidativo e radicais livres. O treino intenso gera radicais livres. Em doses moderadas, eles sinalizam adaptação. No entanto, o excesso de estresse oxidativo sem uma contrapartida de antioxidantes naturais danifica as mitocôndrias e as membranas celulares. Isso leva à fadiga crônica e impede que a célula muscular se recupere do dano induzido pelo exercício. Alimentos ricos em polifenóis e flavonoides atuam como escudos, neutralizando o excesso de oxidação e permitindo que o processo de reparo ocorra de forma limpa e eficiente. Sem proteção antioxidante, o corpo gasta mais tempo limpando o lixo do que construindo novas estruturas. Abaixo, detalhamos os alimentos que formam a base de uma estratégia de crescimento muscular natural e sustentável. Cada um foi selecionado por sua densidade de nutrientes e capacidade de corrigir as causas de estagnação mencionadas anteriormente. Batata doce. Valor nutricional.
Carboidrato de baixo índice glicêmico, rico em beta-caroteno e potássio. Como consumir? Assada ou cozida com casca. Melhor hora: pré-treino, energia sustentada. Quantidade: 150 gramas a 250 gramas. Arroz integral. Valor nutricional: fibras, magnésio e vitaminas do complexo B. Como consumir? Cozido com especiarias como cúrcuma. Melhor hora: almoço. Quantidade: 1 a 2 xícaras cozidas. Feijão preto. Valor nutricional: proteína vegetal, ferro, molibdênio e antocianinas. Como consumir? Bem cozido, deixado de molho por 12 horas para reduzir antinutrientes. Melhor hora: almoço. Quantidade: 1 concha generosa. Aveia em flocos. Valor nutricional: beta-glucanas para a saúde intestinal e energia estável. Como consumir? Mingau ou batida com frutas. Melhor hora: café da manhã. Quantidade: 50 a 80 gramas. Bananas. Valor nutricional: potássio para contração muscular e açúcares naturais rápidos. Como consumir? In natura ou com canela. Melhor hora: imediatamente pré ou pós-treino. Quantidade: 1 a 2 unidades. Abacate. Valor nutricional: gorduras monoinsaturadas, potássio e vitamina E. Como consumir? Ensaladas ou cremes naturais. Melhor hora: ceia, ajuda na produção hormonal noturna. Quantidade: 1/4 a meia unidade. Nozes e amêndoas. Valor nutricional: magnésio, zinco e gorduras saudáveis. Como consumir? Cruas e sem sal. Melhor hora: lanches intermediários. Quantidade: 1 punhado, 30 gramas. Cúrcuma, açafrão da terra. Valor nutricional: curcumina, o mais potente anti-inflamatório natural. Como consumir? Em pó nas refeições, sempre com uma pitada de pimenta preta. Melhor hora: qualquer refeição principal. Quantidade: 1 colher de chá por dia. Gengibre. Valor nutricional: gingerol, melhora a digestão e reduz a dor muscular tardia. Como consumir? Chá ou ralado na comida. Melhor hora: pós-treino. Quantidade: 2 centímetros de raiz fresca. Espinafre. Valor nutricional: nitratos naturais que melhoram a eficiência mitocondrial. Como consumir? Refogado levemente. Melhor hora: almoço. Quantidade: 1 xícara de folhas cozidas. Brócolis. Valor nutricional: sulforafano e indol 3-carbinol. Ajuda no equilíbrio do estrogênio. Como consumir? No vapor. Melhor hora: jantar. Quantidade: 1 xícara. Azeite de oliva extra virgem. Valor nutricional: polifenóis e ácido oleico. Como consumir? Cru, sobre a comida pronta. Melhor hora: almoço e jantar. Quantidade: 1 a 2 colheres de sopa. Leite de vaca, A2 ou orgânico. Valor nutricional: caseína e whey natural, cálcio e fósforo. Como consumir? Puro ou em batidas. Melhor hora: antes de dormir, liberação lenta de aminoácidos. Quantidade: 200 ml a 300 ml. Iogurte natural, kefir ou grego sem açúcar. Valor nutricional: probióticos para microbiota e proteína de alta qualidade. Como consumir? Com frutas ou mel. Melhor hora: lanche da tarde. Quantidade: 150 gramas a 200 gramas. Tahine, pasta de gergelim. Valor nutricional: altíssimo teor de cálcio e gorduras boas. Como consumir? Em molhos ou sobre o pão integral. Melhor hora: almoço. Quantidade: 1 colher de sopa. Melado de cana. Valor nutricional: ferro, cálcio e magnésio em forma biodisponível. Como consumir? Para adoçar iogurtes ou aveia. Melhor hora: pós-treino, reposição de glicogênio. Quantidade: 1 colher de sopa. Tâmaras. Valor nutricional: energia rápida, fibras e potássio. Como consumir? Recheadas com nozes. Melhor hora: pré-treino imediato, 15 minutos antes. Quantidade: 2 a 3 unidades. Goji-berry. Valor nutricional: antioxidantes potentes e aminoácidos raros em frutas. Como consumir? Secas, em batidas ou iogurtes. Melhor hora: café da manhã. Quantidade: 1 colher de sopa. Espirulina. Valor nutricional: 60 a 70% de proteína por peso. Rica em clorofila e ferro. Como consumir? Em pó, misturada em sucos verdes. Melhor hora: manhã.
Quantidade: 1 colher de chá. Beterraba. Valor nutricional: nitratos que aumentam o óxido nítrico, vasodilatação. Como consumir: suco ou assada. Melhor hora: 1 hora antes do treino. Quantidade: 1 unidade média. Cenoura roxa. Valor nutricional: antocianinas superiores à cenoura comum. Protege contra estresse oxidativo. Como consumir: crua ou no vapor. Melhor hora: almoço. Quantidade: 1 unidade. Melancia. Valor nutricional: L-citrulina, que reduz a fadiga e melhora o fluxo sanguíneo. Como consumir: suco ou fatias frescas. Melhor hora: pré-treino. Quantidade: 2 fatias grandes. Cacau puro, 100%. Valor nutricional: flavonoides que melhoram a função endotelial e o humor. Como consumir: em pó no leite ou aveia. Melhor hora: pré-treino, estimulante leve. Quantidade: 1 colher de sopa. Chá verde. Valor nutricional: EGCG, galato de epigalocatequina. Acelera o metabolismo e protege as células. Como consumir: infusão quente ou fria. Melhor hora: entre as refeições, evitar perto do sono. Quantidade: 2 xícaras por dia. Caldo ósseo, bone broth. Valor nutricional: colágeno, glicina, prolina e minerais para articulações e intestino. Como consumir: como base para sopas ou puro. Melhor hora: jantar ou em jejum. Quantidade: 200 ml. Sementes de abóbora. Valor nutricional: uma das melhores fontes de zinco e magnésio. Como consumir: tostadas levemente. Melhor hora: lanche noturno. Quantidade: 2 colheres de sopa. Mel cru. Valor nutricional: enzimas vivas e carboidratos de absorção variada. Como consumir: com frutas ou chás mornos. Melhor hora: pós-treino. Quantidade: 1 colher de sopa. Alguns casos que investigamos, detectamos as causas que destruíam o treino de certas pessoas, como o Marcos, 32 anos, trabalhava em um escritório de contabilidade. Ele era o exemplo da disciplina. Treinava 5 vezes por semana, seguia uma dieta de frango e batata doce e gastava R$ 400 por mês em suplementos. No entanto, em 3 anos, seu peso corporal variou apenas 2 quilos e sua força estagnou no supino com 60 quilos. Marcos sentia-se constantemente cansado e sua libido estava em declínio. A causa real: após uma análise profunda, descobriu-se que Marcos sofria de estresse psicossomático e overtraining. Seu trabalho era estressante e ele tentava compensar treinando com volume excessivo, 2 horas por sessão. Seu cortisol estava cronicamente elevado, o que suprimia sua testosterona e impedia a recuperação. A Juliana, 28 anos, queria tonificar e ganhar curvas, mas sentia-se sempre inchada. Ela comia muita proteína, mas sofria com gases, indigestão e fadiga pós-refeição. Apesar de treinar pesado, seus músculos pareciam moles e sem densidade. A causa real: Juliana sofria de disbiose intestinal e baixa acidez gástrica. Ela não estava quebrando as proteínas que consumia em aminoácidos. O inchaço era sinal de inflamação intestinal, o que desviava a energia do crescimento muscular para o sistema imunológico. O Ricardo, 24 anos, era um entusiasta do CrossFit e da musculação. Ele treinava 2 vezes por dia, acreditando que quanto mais, melhor. Ele tinha um físico atlético, mas estava estagnado há 1 ano e começou a sofrer pequenas lesões nos ombros e joelhos. A causa real: Ricardo estava em um estado de estresse oxidativo severo e deficiência de micronutrientes. Seu corpo não conseguia limpar os radicais livres gerados pelo volume insano de treino. Ele tinha deficiência de magnésio e zinco, essenciais para o reparo tecidual. A seguir, vou colocar na tela um quadro de perguntas e respostas para você otimizar seu treino.
Implementação progressiva, o plano de 90 dias. Semanas 1 e 2, fase de diagnóstico e limpeza. Nesta fase, o objetivo não é ganhar músculo, mas preparar o terreno. Remova todos os açúcares refinados e óleos vegetais. Comece a monitorar seu sono e hidratação. Introduza o caldo ósseo e o gengibre para limpar o sistema digestivo. Reduza o volume de treino em 20% para permitir que o sistema nervoso se recupere. Semanas 3 a 6. Reconstrução metabólica. Ataque as causas principais identificadas no checklist. Se o problema é sono, estabeleça um ritual noturno. Se é nutrição, comece a incluir os 30 alimentos sugeridos. Introduza a cúrcuma e o ômega 3 para baixar a inflamação sistêmica. Você deve começar a sentir mais energia e um pump melhor nos treinos. Semana 7 a 12. Otimização anabólica completa. Com o corpo limpo e responsivo, aumente a intensidade do treino, cargas. Garanta o superávit calórico real. Use as receitas de pré e pós-treino rigorosamente. Monitore não apenas o peso, mas as medidas e a força. Ao final dos 90 dias, seu metabolismo estará operando em um novo patamar de eficiência. Nos próximos segundos, você vai ter 3 receitas naturais para seguir no pré e pós-treino. Ao longo deste vídeo, exploramos as 15 causas fundamentais que impedem o crescimento muscular e como a natureza oferece todas as ferramentas necessárias para superá-las. A grande lição é que o corpo humano não é uma máquina linear, onde você insere X de treino e recebe Y de músculo. O corpo é um sistema biológico dinâmico que prioriza a sobrevivência sobre a estética. Para que ele concorde em construir tecido muscular, que é caro e difícil de manter, ele precisa se sentir seguro, nutrido e em equilíbrio. A hipertrofia real é um subproduto da saúde vibrante. Quando você corrige sua digestão, otimiza seu sono, reduz a inflamação e fornece os micronutrientes corretos, o crescimento muscular torna-se uma consequência inevitável, não uma luta constante. Pare de buscar o próximo suplemento milagroso e comece a respeitar a biologia do seu organismo. Os próximos 90 dias podem ser o início da sua maior transformação, desde que você tenha a paciência de construir a base antes de tentar erguer o teto. Lembre-se, a consistência no básico supera a intensidade no complexo. Coma comida de verdade, treine com intenção, descanse com propósito e os resultados que você busca finalmente aparecerão no espelho. O caminho está traçado, agora cabe a você percorrê-lo. Não esqueça de seguir nosso canal e curtir esse vídeo. Compartilhe com quem você ama e quer ver crescimento na academia.